Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Vocês que estão aqui no templo, por favor, podem se assentar. Quero também me dirigir ao pessoal de casa. Estamos muito felizes, primeiramente por estarmos na presença de Deus, mas também por iniciarmos mais uma série de mensagens. A Igreja da Promessa aqui em Taubaté, ela tem seus cultos movidos pela intencionalidade. Existe um propósito em cada culto que nós realizamos. Evidentemente que o nosso propósito maior é dedicar a Deus toda a nossa devoção. Nessa dedicação nós anunciamos a sua palavra, nós proclamamos o evangelho que está escrito na Bíblia e aproveitamos certas circunstâncias para fazer uso do momento que nós estamos passando, a fim de que a palavra de Deus possa ser compreendida em nosso coração. Como o mês de março é um mês onde as mulheres são, de certa forma, destacadas. Daqui a pouco, no dia 8, comemoraremos o Dia Internacional da Mulher. O Espírito Santo nos moveu para refletirmos à luz da Bíblia sobre mulheres que foram extraordinárias. Isso não significa que o mês de março vai ser dedicado para ensinar exclusivamente as mulheres. Não. É claro que as mulheres também serão impactadas pela palavra. Porém, no mês de março, tanto homens como mulheres vão aprender a respeito de Jesus com base na experiência de várias mulheres da palavra do Senhor que podem ser consideradas extraordinárias. Eu quero hoje, de maneira especial, começar a nossa série com esse tema, chamado Inacreditável. O tema que daqui a pouco vai ser projetado e vocês poderão escutar a palavra de Deus com base nesse título, Inacreditável. A referência bíblica que eu estarei utilizando para a nossa reflexão está no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar na televisão, você que está aqui comigo, você que está em casa pode acompanhar na sua Bíblia de papel, no seu smartphone. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim: Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que estou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Pois bem, vamos dar sequência à nossa reflexão com o tema inacreditável. Os irmãos perceberam? A personagem bíblica que será protagonista na nossa reflexão será Sara, mulher de Abraão, descrita aí em Gênesis capítulo 18. Contando com sua atenção, por gentileza, escute-me. Dedicadas, fortes, meigas, bonitas, corajosas e sensíveis. São alguns dos muitos elogios que podem ser atribuídos às mulheres. Poderíamos citar outros. São muitas qualidades que poderiam ser atribuídas às mulheres.
Deus as fez, podemos assim dizer, com requintes de beleza impossível de não serem notados. O ser feminino possui tantas qualidades que se torna impossível escolher um adjetivo que defina as mulheres que deixaram um legado. As mulheres possuem tantas qualidades que podemos elogiá-las de muitas maneiras, de múltiplas formas, que quando abordamos um legado deixado por uma mulher, temos dificuldade para especificar uma qualidade que a defina. Diante disso, podemos dizer que algumas mulheres, dentre os muitos elogios que elas merecem, são extraordinárias. Algumas mulheres são tão elogiáveis que a melhor definição para ela é o extraordinário. Sara, que eu acabei de mencionar para vocês no início das minhas considerações, é uma dessas mulheres extraordinárias apresentadas pela Bíblia. Ela passou por uma experiência considerada inacreditável. Sara passou por uma experiência que eu e você podemos dizer que era inacreditável. Esse episódio da sua vida que nós abordaremos hoje, mencionado em Gênesis capítulo 18, nos ensina verdades profundas e interessantes a respeito de Deus. O inacreditável de Sara nos ensina verdades fabulosas a respeito do nosso Criador. E eu gostaria de compartilhar essas verdades com vocês. A primeira delas é a seguinte: escute, Deus está falando com você. Deus visita os desesperançados. A repetição é didática e pedagógica. Você que está aqui no culto presencial, repita o que eu vou falar. Você que está em casa, se puder, descreva no chat. Deus visita os desesperançados. 1, 2, 3. Você de casa, fique à vontade para descrever também da mesma forma. Deus visita os desesperançados. A passagem bíblica que nós lemos relata o encontro de Abraão com 3 homens. Se você ler Gênesis capítulo 18, Abraão está se encontrando com 3 personagens. O desenrolar do capítulo 18 de Gênesis sugere que esses homens que se encontraram com Abraão não eram pessoas comuns. Esses homens que se encontraram com Abraão não eram pessoas comuns. Tratavam-se de seres que vieram do céu. Abraão teve o encontro com 3 homens que vieram do céu. Do ponto de vista teológico, que é o estudo aprofundado das Escrituras, esses 3 homens eram uma espécie de teofania. Teofania que significa manifestação divina aos homens. Aqueles 3 personagens eram uma revelação de Deus para Abraão. Não é à toa que em alguns pontos da Bíblia, Deus é apresentado como Pai, Filho e Espírito Santo. E afirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram um encontro com Abraão, não é nada absurdo. Abraão teve o privilégio
de se encontrar com a Trindade divina. Abraão teve um encontro com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Abraão os recebeu na sua própria casa. Imagina que privilégio você ter a presença de Deus na sua casa. Tem algumas pessoas que quando chegam na nossa casa, geram inconvenientes, fala sério. Às vezes nós causamos inconvenientes, mas determinadas pessoas, quando chegam na nossa casa, elas promovem um ambiente de paz. Você já recebeu alguém assim na sua casa? Alguém que não gosta de fofoca? Alguém que não rumina ódio, inveja? Alguém cujas as palavras sejam doces e a simples presença dessa pessoa causa um ambiente de paz no seu lar. Já teve uma experiência assim? Abraão com certeza sentiu isso quando recebeu esses 3 camaradas. Abraão os recebeu no seu lar. Que privilégio! Abraão desfrutava da presença do Senhor dentro da sua própria casa. Leve em consideração que no tempo de Abraão, a ideia de casa era diferente daquilo que nós compreendemos como casa. Para Abraão, casa não era tijolo, não era cimento, não era piso. Naquele período, Abraão morava em tendas, mas era a casa de Abraão. O versículo 9 de Gênesis 18, foi o primeiro versículo que eu li com vocês. Está sendo projetado aqui para as pessoas que estão no culto presencial, mas você pode acompanhar na sua Bíblia em casa. Faz parte de um diálogo que Abraão está tendo com aqueles homens. Abraão participou, inclusive, de uma refeição com eles. Veja como Deus é sensível à nossa humanidade. Deus se apresenta a Abraão como seres humanos. Deus poderia se apresentar cheio de luz. Mas para que Abraão pudesse se identificar consigo, Deus se apresenta como ser humano. Deus come com Abraão. Deus toma um café da tarde. Para quem é gaúcho ou sul-mato-grossense, Deus toma um chimarrão com Abraão. Enquanto Abraão conversa com aqueles 3 homens que representam a Deus, sua esposa Sara estava em outro ambiente, estava em outro lugar. Aqueles homens não eram machistas. Deus não é machista. Embora Abraão estivesse fazendo sala, enquanto sua esposa estava em outro ambiente, Deus, em conversa com Abraão, demonstra o seu interesse pelas mulheres. Deus está preocupado com as mulheres. Você, mulher, Deus se preocupa com você. Deus te vê com essa capacidade extraordinária. Em dado momento, aqueles homens perguntam a Abraão: onde está Sara? Cadê a tua esposa? Irmãos, essa pergunta, ela tem um contexto histórico. Para você entender a razão pela qual esses 3 homens perguntam por Sara, você precisa mergulhar no contexto histórico da vida dela. A partir de Gênesis capítulo 12, você começa a entender por que eles perguntam por Sara. A Bíblia diz que por diversas vezes Deus havia prometido àquela mulher um filho. Ela era estéril. Sara era uma mulher fadada a nunca engravidar. Por diversas vezes Deus tinha prometido que ela seria mãe. Para quem tem o desejo de ser mãe, e escuta uma promessa dessa, o seu coração se enche de expectativa. Você que é mãe,
Sabe o quanto é especial carregar uma criança no ventre? Mas imagina se você não tivesse esse privilégio. Imagine se você fosse estéril. Sobretudo naquele tempo que as mulheres estéreis eram consideradas secas e amaldiçoadas. O desespero de Sara foi tão grande. Teve um momento, olha que coisa, que ela permitiu o seu esposo deitar-se com a empregada, para que pudesse o seu esposo ter o prazer de ser pai. Não que isso seja digno de imitação, mas ela estava desesperada, queria ser mãe. Mas o tempo foi passando e nada acontecia. Ela via seu esposo envelhecendo, ela própria estava envelhecendo e continuava sem ter filho. Irmãos, não é um absurdo dizer que naquele momento que os 3 homens visitam a casa de Abraão, Sara estivesse desesperançada, seu coração estava desenganado. É como se ela não acreditasse mais. Deus de fato tinha falado que ela seria mãe por diversas vezes, mas é possível que ela não acreditasse mais nisso. Sara estava cansada de tanto esperar. Você já se sentiu assim? Você está se sentindo assim? Cansado ou cansada? Já ouviu dizer que Deus tem bons pensamentos a teu respeito? Deus tem planos maravilhosos sobre a sua vida. E você tem aguardado e nada acontece. Se você se sente dessa maneira, eu preciso te falar, o teu sentimento é parecido com o sentimento que Sara nutria. Ela estava desenganada. Meus irmãos, quando Deus, através daqueles 3 homens que conversam com Abraão, pergunta por Sara, na realidade Deus, ele apresenta uma pergunta consoladora. Deus sabia que Sara era uma mulher frustrada e sem esperança. Mas Deus também se preocupa com as pessoas frustradas. Deus se preocupa com aqueles que se sentem desenganados, que não acreditam. Deus se preocupa sim. Ele conversa com Abraão. Ele faz Abraão lembrar de tudo aquilo que havia sido prometido. Mas em dado momento o Senhor diz a Abraão: eu não esqueci de Sara, cadê tua esposa? Eu não esqueci dela. Assim como eu lembrei de você, homem de Deus, eu me lembro da mulher extraordinária que Sara é. Ser dona de casa, você acha que Deus se preocupa só com o seu marido? Você, menina, acha que Deus se preocupa só com o seu irmão? Você que já foi vítima de machismo e preconceito, você acha que Deus não se preocupa com você? Deus se preocupa com todos. Se houver um coração frustrado e decepcionado, Deus está preocupado. Bom, nós temos que concordar que as frustrações geram desânimo. Em situações assim, de frustração, somos tentados a não acreditar em absolutamente nada. Você já se sentiu assim? Sem acreditar em nada? Seu coração encontra-se vazio, seco. A história de Sara nos ensina que Deus está vendo nossas decepções e tem interesse nas coisas que sentimos. Sabe por que Deus tem interesse naquilo que passa no seu coração? Porque Deus deseja restaurar a fé do coração decepcionado. Que palavra, irmãos! Deus deseja restaurar a fé do coração desenganado. Se o teu coração ele está dessa forma, ele está do jeitinho que Deus quer. Deus quer pegá-lo e quer devolver fé a esse coração. O Senhor muda nossas perspectivas.
O Senhor tem poder para mudar tuas perspectivas, para te dar um horizonte. Ele pode fazer você acreditar novamente. Deus pode fazer a gente acreditar que coisas melhores estão por vir. Deus é o Deus que restaura a esperança, porque Ele visita os desesperançados. Em segundo lugar, o que eu aprendo nessa história a respeito de Deus, eu aprendo e você vai aprender também. Escute-me, eu falo, vocês aqui no culto presencial repetem, vocês que estão me assistindo aqui, participando do chat também escrevem, por favor, ouçam-me. Para Deus, o inacreditável não é sinônimo de impossível. Eu falo, os irmãos repetem, para Deus, o inacreditável não é sinônimo de impossível. Louvado seja Deus. Inacreditável sim, impossível jamais. Coisa maravilhosa, irmãos, me arrepia. Meu coração aqui ferve, sentindo que essa palavra vem do coração de Deus. Quando aqueles homens perguntaram por Sara, eles lembraram a Abraão a promessa de que sua esposa teria um filho. Eu disse agora há pouco para vocês que Sara estava no outro ambiente. Ela não estava escutando por trás das portas, não. Ela estava no outro ambiente. Não havia paredes, eram tendas, a divisória era pano, tecido. Qualquer conversa na sala se escutaria na cozinha. E aqueles homens lembram a Abraão, olha, quando chegar a primavera, vai vir um menino aqui para essa casa. O amor vai multiplicar aqui nessa família. Gente, Deus está falando não com um casal de jovens. Deus está falando com dois velhinhos, dois idosos, que nunca tiveram esse prazer. E Deus diz, olha, pode preparar o enxoval, vai lá, prepara o berço, pode fazer o chá de bebê, porque na primavera vai ter criança nesta casa. É o que Deus está dizendo. Mas quando Sara escuta essa frase daqueles homens, a Bíblia diz que ela riu sozinha. Ela riu como alguém que era descrente àquilo que estava sendo falado. Ela não acreditou. Por favor, não julgue Sara. Nós estamos falando de uma mulher que escutou isso pela primeira vez. Era uma mulher muito machucada. Era uma mulher muito aflita. Seu coração já tinha se machucado muitas vezes. E ela riu sozinha, pensando consigo mesma, como é possível? Eu estou idosa, meu marido também é idoso, eu sou estéril. Ela não falou, ela não foi desrespeitosa, ela não invadiu o ambiente que estava Abraão com aqueles homens. Que história é essa? Para de piada. Não. O coração dela, ela guardou a sua descrença. Ela respeitou a palavra daqueles homens. Mas no coração dela, ela foi sincera. Mas enquanto Sara duvidava no seu coração, coisa linda, irmãos, o Senhor observava o que se passava na sua alma. Sara não abriu a boca, ela pensou, você acha que os teus pensamentos Deus não pode escutar? Irmão, teus pensamentos soam alto para Deus. Não tem como baixar o volume do pensamento. Quando você pensa, Deus escuta alto. Não precisa nem pedir para quem está na sonoplastia aumentar o microfone, não. Aumentar o volume, Deus escuta o que você pensa. Sara estava no ambiente. E Deus observando o que passava no coração dela. Irmãos, Deus observa as nossas incertezas e sabe quando temos dificuldade de acreditar em alguma coisa. Os 3 homens contaram para Abraão exatamente o que Sara estava pensando. Pode ler o texto.
Enquanto Sara ria no coração, aqueles 3 homens, que eram a manifestação de Deus, diziam o seguinte: Abraão, por que Sara está rindo? Por que Sara está dizendo que não é possível isso acontecer? Por que Sara está dizendo que é idosa, estéril, e você é idoso, e isso não vai acontecer? Eu imagino o impacto no coração de Sara. Puxa vida, eu não falei, eu pensei. Esses homens sabem exatamente o que eu falei. Irmãos, quem já teve esse tipo de experiência vai compreender o que eu vou dizer. Eu já tive essa experiência. O Espírito Santo usar alguém para me dizer exatamente o que eu estava pensando. Quando escutamos alguém dizer que Jesus nos ama, isso é genérico. Mas quando você constrói uma frase no seu pensamento, e alguém, sob a revelação de Deus, diz palavra por palavra, vírgula por vírgula, o teu coração parece que vai sair pela boca. A Bíblia diz que Deus tem boca que fala, Deus pode usar pessoas com dom de profecia. Nem todo mundo que fala em nome de Deus, de fato é Deus falando. Tem gente que pensa que Deus está falando sem Deus estar falando. Mas a Bíblia fala que existe o dom de profecia. Nessa ocasião, aqueles homens disseram: olha, sabe o que Sara está pensando? Ela está rindo. E ela está dizendo: olha, como é possível? Como é possível? Possível porque eu sou idosa, eu sou estéril. O meu marido também é. Por acaso, olha o que esses homens dizem. Por acaso existe impossível para Deus? É uma pergunta provocativa. Você que está duvidoso, cheio de incertezas, frustrações, Deus te pergunta hoje: por acaso existe impossível para Deus? Pergunta intencional, irmãos. Essa é a parte mais emocionante da história que eu li para vocês. A forma como Deus lida com as nossas dúvidas. Deus, Ele compreende as nossas fraquezas. Ele não é uma pessoa, Ele não é um ditador que não está disposto a entender os nossos anseios e nossas dores, não. Deus é capaz de nos ouvir, nos entender e dar uma palavra certa para que possamos mudar o nosso ponto de vista. Porque Deus é capaz de superar o inacreditável. Lembra o tema da mensagem de hoje? Inacreditável. Tem tudo a ver com Sara. Mas Deus é capaz de nos fazer superar o inacreditável. Tem uma cantora, hoje eu escuto pouco as pessoas cantarem suas canções, embora seja uma das que mais, uma das mais influentes do nosso tempo no mundo gospel. É a Aline Barros. Tem uma canção dos anos 90, como eu chorava ouvindo essa canção. Eu lembrei da canção. Claro que eu não vou cantar. Alguns estão pensando que eu vou cantar, vão ficar frustrados. Mas eu vou recitar a canção dela. Olha o que Aline Barros diz. O meu Deus é o Deus do impossível. Ele faz a estéril mãe de filhos. Restaura a alma dos feridos. Dá vista aos cegos e ao surdo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e ao mudo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, diz Aline Barros, e fará o impossível para você. Aleluias. Antes de Sara engravidar, Deus falou mais de uma vez que aquilo aconteceria. O Senhor conhecia a dificuldade de Sara em acreditar nas suas promessas. Por isso que Deus a repetiu. Toda vez que você escuta uma mensagem como essa, irmãos, por mais que você tenha ouvido palavras parecidas, Deus está alimentando a tua fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então, não despreze. Você quer alcançar certas benesses de Deus? Tenha paciência para ouvir a palavra. A palavra vai alimentar seu coração. Quantas vezes Deus repetiu a promessa para Sara? Quantas vezes? Diversas. Cada vez que você escuta a palavra, Deus está regando a tua fé. Deus continuou com seus propósitos na vida daquela mulher.
A gente pode aprender nessa história que existem coisas que parecem inacreditáveis. Porém, é preciso lembrar que para Deus todas as coisas são possíveis. O Senhor compreende as nossas fraquezas. Suas palavras são ministradas ao nosso coração para que continuemos a acreditar que no tempo oportuno os seus planos irão se cumprir em nossa vida. Lembremos, irmãos, Deus é fiel. O Senhor é Deus do impossível. Você que está aqui comigo, pode ficar em pé, por fineza, por gentileza. Você que está em casa, acompanhando aqui no YouTube, no Facebook, eu vou orar por você também. Sara foi uma mulher extraordinária. O seu nome era Sarai, ou dependendo da tradução, Saraí. Era costume na época Deus mudar o nome das pessoas para mudar o destino delas. Deus trocou o nome de Sarai para Sara, que significava princesa, rainha. Deus a via como princesa e Deus disse para ela que por meio da sua gestação surgiriam reis e príncipes da terra, homens importantes. Só uma mãe entende esse tipo de palavra da parte de Deus. Que mãe não ficaria orgulhosa de ver seu filho se tornando um presidente da república? De ver seu filho se tornando um médico, um engenheiro? Mãe fica orgulhosa quando vê o filho colando o grau no maternal? Até hoje em casa tem uma foto, minha mãe me mostra a foto de quando eu me formei no maternal. Imagina o privilégio de Sara, de seus descendentes se tornarem pessoas influentes no mundo inteiro. Sara foi uma mulher extraordinária, não porque não possuía fraquezas, mas porque permitiu o agir de Deus na sua vida. E o inacreditável se tornou possível. Deus tem extraordinariedades para a sua vida. E eu vou orar, eu creio. O Deus que lê pensamento, Você está pensando agora, Deus está ouvindo de maneira audível o que você está pensando. Pastor, não estou pensando em nada, não tem como escapar. Deus consegue ouvir sentimentos. Deus ouve o que você está sentindo. Sem palavras, Deus te compreende. Eu vou orar, porque a Bíblia me ensina a orar. Apresente a Deus suas angústias, seus temores, suas descrenças. Não finja nada para Deus, não adianta. Escancare sua alma para o Senhor. De repente você no seu coração lembrou de alguém que precisa muito de uma oração especial. Você que está em casa, de repente está doente. Conhece alguém que está sendo vitimada pela Covid-19. Ou conhece pessoas que estão sendo atormentadas por um câncer. Existem situações inacreditáveis, mas hoje o Senhor nos diz que o inacreditável não é sinônimo de impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Se você crê, o inacreditável se tornará possível na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu aprendi com a história de uma mulher extraordinária. Uma mulher chamada Sara, uma mulher machucada, sem esperança, muito educada ao receber aqueles 3 homens na sua casa, mas o coração dela estava ferido, triste, e ao escutar mais uma vez a promessa que ficaria grávida, riu de tanto duvidar, mas o Senhor demonstrou cuidado e carinho por ela. É assim que o Senhor se revela a nós. O seu carinho é permanente. O Senhor se manifesta com ternura. O Senhor não está buscando pessoas que escondam as suas imperfeições. O Senhor tem olhado para pessoas também desinteressadas da vida, pessoas desenganadas, que não acreditam em absolutamente nada, mas o Senhor continua acreditando nelas. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus, porque assim como o extraordinário aconteceu na vida de Sara, o extraordinário pode acontecer na nossa vida. Eu oro, meu Deus, por aqueles que precisam de uma injeção de ânimo, por aqueles que precisam
da poderosa mão de Deus os erguendo. Deus, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, tua graça e tua misericórdia sobre o teu povo. Olha, meu Deus, e visita os desenganados. Oramos, Senhor, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão sendo oprimidos por uma enfermidade letal. A Covid-19 tem colocado muita gente no leito de uma enfermidade. Olha para os hospitais, Senhor. Não existe mais espaço de tanta gente doente. Mas nossa história, meu Deus, não é determinada pelo Sistema Único de Saúde. A nossa história está nas tuas mãos. O Senhor pode curar. Pode. Eu creio. Então cura, meu Deus. Cura, meu Deus, os que estão portando câncer. Cura, meu Deus, os que estão com hepatite. Cura, meu Deus, os que estão com pedra nos rins. Cura, meu Deus, os que estão com a Covid-19. Porque tu és o médico dos médicos. Eu oro também, meu Deus, por aqueles que estão intercedendo por outros. Que essa intercessão seja acompanhada pela intercessão do Espírito Santo. Para que a tua graça e o teu amor se manifeste e se revele. Meu Deus, aqueles que consideram sua situação impossível de ser resolvida. Eu oro em nome de Jesus para que esse coração se encha de fé. Que haja uma pujança de Deus em sua alma. É assim que eu oro, meu Deus, e creio nas tuas bênçãos. Sobre o pessoal que está aqui comigo no culto presencial. Sobre o pessoal que está em casa. Que sobre eles o Deus de Sara se revele e se manifeste. E os abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Em certo sentido,